Rivalidades são bastante comuns no mundo dos esportes, e no boxe não é diferente. Ao longo dos anos, o boxe sempre teve grandes rivalidades. Nos últimos anos, a rivalidade que mais se destacou foi a rivalidade entre Manny Pacquiao e Juan Manuel Marques. Nos anos 90, a maior rivalidade foi entre Mike Tyson e Evander Holyfield. Mas no vídeo de hoje iremos ver sobre a maior rivalidade de todos os tempos, que foi a rivalidade entre as lendas Joe Frazier e Muhammad Ali. O ano era 1967 e Muhammad Ali era o campeão mundial peso pesado. Mas naquele mesmo ano, devido à guerra do Vietnã, Muhammad Ali se recusou a ser convocado para as forças armadas. E devido a isso ele perdeu a sua licença de boxeador e perdeu também o seu cinturão. E ainda teve que passar 3 anos longe do boxe. Ele só iria voltar a lutar em 1970. E já que o cinturão dos pesos pesados tinha ficado vago, em 1968, Joe Frazier e Buster Mattes lutariam pelo cinturão vago da Comissão Atlética de Nova York, e o Frazier venceu a luta. E 2 anos depois, o mesmo Joe Frazier se tornaria o grande campeão mundial dos pesos pesados. No final da década de 60, o Muhammad Ali não podia lutar, pois se recusou a ser convocado ao exército. E nesse período, Joe Frazier, de uma forma bastante generosa, ajudou o Ali, emprestando dinheiro e protestando publicamente pelo direito do Muhammad Ali não servir ao exército. Até que no dia 26 de outubro de 1970, Ali finalmente voltou a lutar e venceu a sua luta. Muhammad Ali foi criando uma boa sequência de vitórias, até que no dia 8 de março de 1971, a luta entre Muhammad Ali e Joe Frazier foi realizada. A primeira luta entre eles ficou mundialmente conhecida como a luta do século. Frazier na época era o campeão mundial indiscutível, enquanto o Ali lutaria para reconquistar o seu cinturão de volta, o que tornava a luta mais interessante ainda. E antes da luta começar, ambos trocaram palavras e ofensas durante a promoção da luta, e o clima estava cada vez mais tenso. E o Muhammad Ali, em um tom de deboche e de subestimação, chegou a dizer que se o Joe Frazier vencesse a luta, ele iria se ajoelhar e rastejar pelo ringue e admitir que o Frazier é o maior de todos. E quando a luta finalmente começou, o Ali foi superior ao Frazier nos 2 primeiros rounds. E quando o Frazier o batia, ele fazia uma expressão como se os golpes do Frazier não o machucassem. No terceiro round, Frazier encurrala o Ali. E nesse mesmo round, o Frazier foi claramente melhor. A luta seguia boa até o 5º round. Do 6º round pra frente, Ali mostrava sinais de cansaço e o Frazier mostrava um excelente cardio. Até que no 11º round, Ali foi pro chão. E no início do 15º round, Muhammad Ali sofria um knockdown. Frazier dominou a maior parte da luta. E Frazier venceu por decisão unânime e defendeu o seu reinado, enquanto o Ali pela primeira vez na sua carreira sentiu o sabor da derrota. E após o fim da luta, o Muhammad Ali não se ajoelhou e disse que o Frazier era o maior de todos, como ele havia dito que iria fazer caso o Frazier vencesse a luta. No dia 22 de janeiro de 1973, Joe Frazier perdeu o seu título de campeão mundial dos pesos pesados, ao ser brutalmente nocauteado pelo George Foreman. Já no dia 28 de janeiro de 1974, Ali e Frazier se enfrentariam novamente. Dessa vez, a luta não valia cinturão, e poucos dias da revanche entre Frazier e Ali acontecer, eles acabaram brigando em uma entrevista. E a segunda luta entre eles é considerada a luta menos empolgante entre Ali e Frazier. Uma luta que teve muitos clinches e sem emoção. A luta foi equilibrada, mas no final Muhammad Ali venceu via decisão unânime. Após ter vencido Frazier na revanche, Ali foi lutar pelo cinturão. O dono do cinturão na época era o George Foreman, o mesmo George Foreman que tinha tomado o cinturão do Frazier um ano antes. E na luta entre Ali e Foreman, o Ali derrotou Foreman e se tornou campeão mundial dos pesos pesados, enquanto o Frazier vinha de 2 vitórias consecutivas. E no dia 1º de outubro de 1975, Frazier iria tentar tomar o cinturão do Muhammad Ali. Seria a terceira luta entre eles. Luta que ficou mundialmente conhecida como Thrilla in Manila.
gorila. E essa luta foi realizada nas Filipinas. E antes da luta, como sempre, as provocações. Ali chamava Frazier de gorila e pegou até um gorila de brinquedo e começou a bater nesse mesmo gorila e disse que aquele gorila de brinquedo era a consciência do Joe Frazier. A luta iniciava e o que vimos foi uma verdadeira guerra. A luta estava marcada para ser 15 rounds. Na encarada antes da luta, mais uma troca de palavras entre ambos. Nos dois primeiros rounds, o Ali foi melhor. No terceiro round, o Frazier teve um melhor desempenho. O quarto round foi bastante equilibrado. No quinto round, Frazier encurralou o Ali e acabou sendo o melhor naquele round. No sexto round, o Frazier foi superior ao Muhammad Ali novamente. A luta estava aos poucos se transformando numa guerra, com Ali vencendo alguns rounds e o Frazier vencendo outros. Até que no 13º round, Muhammad Ali quase aplica um knockdown no Frazier. O Frazier tinha vencido a maioria dos rounds, mas nos últimos rounds ele começou a ter um desempenho inferior ao do Muhammad Ali, e o seu olho quase fechou devido ao inchaço. E muitos não sabem, mas o Joe Frazier era parcialmente cego no olho esquerdo, devido a um acidente que ele sofreu no treinamento anos antes. E no 14º round, Frazier apanhou tanto que a sua equipe decidiu parar a luta, e o Muhammad Ali defendia o seu cinturão por mais uma vez e derrotava o Frazier na trilogia. A terceira luta entre Ali e Frazier foi tão brutal que o próprio Muhammad Ali disse que essa luta foi como uma morte, e disse também que essa luta foi a coisa mais próxima da morte que ele já sentiu. E essa foi a história da maior rivalidade da história do boxe. Dois dos maiores pesos pesados de todos os tempos, que protagonizaram duas lutas simplesmente épicas, e até os dias de hoje, a primeira luta entre eles, que aconteceu no dia 8 de março de 1971, é considerada pela maioria dos fãs de boxe como a luta mais aguardada de todos os tempos. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like. Até a próxima e falou!